Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, ou dar continuidade, sobre o tema da rede Modbus, tá certo? Eu estou em viagem aqui, vocês estão vendo aqui, eu não estou naquele meu laboratório onde eu gosto de gravar os meus vídeos, mas eu não quero deixar vocês desatualizados aí desse conteúdo, tá bom? Então, fica no vídeo até o final e bora completar aqui a nossa instrução sobre rede Modbus. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso Conhecendo o PLC, tá? Aqui nós aprendemos os obstáculos que impedem você de se tornar um técnico 4.0, o técnico mais valorizado do mercado de trabalho, tá? Deixa eu me apresentar para vocês aí que não me conhecem ainda, estão me vendo pela primeira vez. Eu me chamo Carlos Alberto, eu sou professor de automação do canal Viver de PLC. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar ou continuar trabalhando a temática da rede Modbus, né? Estou chamando esse vídeo dessa forma aqui, ó, a rede Modbus parte 2. Bom, a gente tem várias trilogias aí de filme de Volta para o Futuro, porque não pode ter rede Modbus, né? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, sei lá, até onde a gente entender que esgota esse tema e que deixa vocês aí, de certa forma, alinhados aí com esse protocolo de comunicação, tá certo? Nosso objetivo no vídeo, ele não vai ser de aprofundar na essência do que é o Modbus, né? O Modbus é um documento extenso, né? É um protocolo também, embora tenha uma documentação extensa, ele é de fácil uso, né? Nós vamos ver algo prático, não aqui nessa aula, mas no próximo vídeo, e aí você vai consolidando tudo isso. Alguns alunos até pedem assim, professor, bota só o vídeo mais prático e tal. E eu não acho correto que a gente faça vídeos só com prática, sem detalhar um pouco do conceito e da teoria. Por quê? Porque a gente sabe que depois isso faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande no quesito conhecimento, tá certo? Então, quando o camarada aprende só de uma forma muito prática e ele se depara com alguma dificuldade, ele tende a se estacionar, ele tende a não conseguir evoluir. Por quê? Porque ele não conhece o conceito daquilo que está por trás, tá certo? Do conhecimento, na verdade, né? Ele não tem o conhecimento. Então, é como você ensina o cara a fazer uma determinada atividade e você, às vezes, você consegue ver algumas pessoas bem de conhecimento muito simples, né? De baixa formação, que fazem algumas coisas até relevantes, mas quando você para conversar, ela só tem mais conhecimento prático. Na hora que a coisa foge um pouco do trivial, essa pessoa se perde e ela não consegue mais, de certa forma, buscar o resultado que se pretende do serviço dela, tá certo? Bom, pessoal, agora, antes da gente entrar no tema aqui, propriamente dito, eu queria convidar você, né, a se inscrever no canal, tá certo? Se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A sua inscrição, ela ajuda muito o canal. O canal não é meu, ele foi criado por mim, mas ele não é meu. Ele tem como objetivo o conhecimento. Então, se você está inscrito nesse canal já, parabéns, você é dono desse canal também. Por quê? Porque esse canal é o nosso canal, é o canal do conhecimento, é o canal onde a gente usa aqui para passar informação. Eu sei que muitas informações, talvez, que eu passo aqui, elas são muito básicas para algumas pessoas que já trabalham com automação, para outras ela é uma boa inicialização, para outras ela consegue tirar uma dúvida que a pessoa nunca tinha imaginado que era assim. Então, esse canal se presta a isso, né? A esclarecer as pessoas, a quebrar alguns mitos, né? Mitos principalmente que são construídos em função da dificuldade que as pessoas sentem de trabalhar com automação, né? Então isso vai quebrando alguns mitos. Eu preparei essa aula mesmo do Modbus, eu procuro sempre fazer um material de uma forma muito simples, mesmo, tá? Porém técnica, para que as pessoas tenham condições de entender, porque uma vez que você entende, aquilo que era difícil deixa de ser difícil e passa a ser agora parte do seu arcabouço de conhecimento, tá bom? Então, gente, sem mais delongas, tá feito o convite aí, se inscreve no canal,
ativa o sininho, tem vídeo novo aí toda semana, pelo menos 2 vídeos por semana a gente solta. Eu tenho tido essa uma dificuldade monstra esses últimos dias, ó, porque agora, se vocês perceberam, eu não estou no meu laboratório, eu estou num quarto de hotel, eu estou em viagem, é uma viagem de 3 semanas. Isso, queira ou não queira, mexe muito com o dia a dia da gente, né? Ou seja, mexe um pouco na rotina da gente, deixa a gente um pouco deslocado e a gente precisa se rearrumar para continuar produzindo o material, tá certo? Então, gente, se inscreve, compartilha, bora tornar essa família viver de PLC. Nós já passamos dos 1000 inscritos. Eu sei que para muitos sites isso aí deve ser nada, né? Para vários canais isso aí deve ser nada, mas para a gente é uma conquista aí que faz parte aí do seu empenho, tá certo? Então bora lá, sem mais delongas. Gente, como eu estou viajando, eu só estou com o notebook, então eu não tenho outra tela aqui para poder tá fazendo a jogada, então vão desculpando aí tô meio sem jeito aqui de como trabalhar aqui, tá certo? Mas vamos deixar essas coisas de lado e vamos focar no conhecimento, que é o mais importante. Essa é a temática que nós estávamos trabalhando, certo? Que é o Modbus. Deixa eu ver se eu deixei tudo selecionado certinho. Tá, tudo certinho aqui. Pronto, então esse é o tema da gente, que é, né, o protocolo Modbus, né? E nós já fizemos no vídeo passado até esse slide aqui, ó. Pronto, nós encerramos nesse slide aqui, né? Quando nós mostramos um meio físico, que é o TCP, né? Modbus TCP, né? Então, é um meio físico, vamos dizer assim, de simples utilização, porque ele tem aqui, ele concentra tudo num switch, né? E aí você tem os cabos com cabo de rede normal, né? Então você consegue colocar todos esses componentes aqui se falando, né? Então, hoje, atualmente, com a evolução, esse tipo de rede ou meio físico é o que tem sido utilizado e buscado, tá? Dada a sua facilidade de trabalhar e também de configuração, tá? Nos outros meios físicos, eu já falei um pouquinho, ele tem distâncias aí mais interessantes, tipo o RS485, que vai até 1.200 metros, mas ele tem, às vezes, essa dificuldade de conectividade com outros componentes que estão na rede Ethernet, no meio físico TCP, né, através do endereçamento IP. Bom, então vamos falar agora um pouquinho aqui desse 485 que eu estava falando, né? Então, esse meio físico, ele tem essa conectividade. Você cria praticamente um varal, né? Um varalzinho aqui, ó. Você tem esse instrumento aqui, que é um medidor de grandezas elétricas. Você tem aqui inversores de frequências que podem estar ou não numa rede Modbus, né? Eu, quando faço instalação, um projetinho, eu prefiro colocar eles em rede. Por quê, Carlos? Por que você prefere colocar ele em rede? Eu prefiro colocar ele em rede porque eu tenho um mapa de dados aqui que, se eu for buscar ele fiado, eu não vou conseguir, né? Não tem disponibilidade desses dados todos fiados. Então, eu prefiro a rede, porque a rede eu vou buscar várias grandezas, tipo a tensão que está lá, a corrente, a frequência, o torque. Então, assim, tudo que o equipamento me disponibilizar, nós vamos fazer um outro vídeo só mostrando aí como é que é esse mapa que os equipamentos que tem a conectividade Modbus, né, em rede Modbus, que eles disponibilizam para a gente, tá? Então nós vamos analisar essa documentação, isso vai ser outra oportunidade aqui, vai ser um outro vídeo, que pode ser, quem sabe, aí o vídeo de número 3 aí, né, dessa série nossa aqui. Vai ser interessante a gente falar um pouquinho sobre isso aí. Esse aqui é um relé programável, né, que alguns relés programáveis desse aqui vêm com 485 Modbus, né? Então você tem como colocar ele numa rede. Então você faz um varal aqui e esse varal pode ter até 248 equipamentos. Não, 247 equipamentos, né? Então, imagine 247 equipamentos conectados aí, fazendo uma rede a 2 fios, nesse caso aí, né? Ou seja, um fiozinho, um cabinho shieldado que sai costurando aqui, ó. Tum, 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 tum.
Essa rede, quando você deixa ela um pouco grande, eu vou abrir esse parênteses aqui para falar isso, né? É um assunto para a gente discutir um pouco mais na frente, mas eu quero falar assim, um pouquinho da vantagem. Ó. Ela é uma vantagem porque você tem vários equipamentos que podem fazer essa conectividade, mas existe também algumas desvantagens. E uma das desvantagens é que quando você tem, às vezes, problema de comunicação nessa rede com um equipamento desse, às vezes acontece da rede toda começar a deteriorar, certo? E ela começa a deteriorar, e aí você começa a ter dificuldades aí, porque a sua rede começa a ficar lenta demais, né? Então, mas esse aí é um tema para mais para frente a gente tratar ele, tá certo? Por enquanto vamos ficar por aqui. Vamos lá. Bom, quando eu tenho um varal desse aqui e eu de repente tenho uma rede com conexão Ethernet, eu posso usar um conversor desse aqui, né? Como é que funcionaria? Esse conversor aqui, ele pega esse varal, né? De X equipamentos, tá? Precisa ver, eu botei isso aqui apenas ilustrativo, tá bom? Isso aqui é um conversor que é da Adam, mas é apenas ilustrativo. Existem vários fabricantes aí que fazem essa conversão de RS 485 para Ethernet, né? Porém, você tem que ver se esse equipamento ele tem condições de pegar vários ao mesmo tempo, tá certo? Vários equipamentos nesse varalzinho aqui e trazê-los para cá. Aí ele faz uma conversão, você apenas com um cabinho de rede aqui, você vai e coloca no seu CLP ou num switch para jogar na sua rede. Então você estaria todos esses equipamentos aqui, afunilando aqui, ó, numa única comunicação Ethernet. E uma vez que você joga na internet, internet não, na Ethernet, né? Ou seja, no meio físico, Ethernet, você consegue buscar informação de cada um deles. Ó, nesse varalzinho aqui também tem uma coisa interessante, que é cada equipamento desse, ele tem um endereço, tá? Então vamos supor que aqui seja o endereço 1, aqui é o endereço 2, 3, 4, então, ou seja, nesse arranjo aqui, nós temos 4 endereços que devem ser distintos, né? 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 4, 5, não importa. Só não pode você repetir aqui endereços aqui. A boa prática diz que a gente coloca na sequência, né? Ó, na sequência. Então, lá quem vai ler esses dados daqui, ele vai sempre apontar para o endereço que ele deseja. Isso nós vamos ver já já como é que funciona. Vamos para frente aqui, ó. Então aqui seria um exemplo, né, ó, TCP/IP, né? Ele agora conecta o PLC aqui num cabinho de rede, bem aqui tem a entrada da internet e cabinho de rede. Ele vem aqui e ele consegue buscar informação de todos esses equipamentos que estão nesse varal aqui. Varal é um nome que eu tô dando, tá certo? Não é um nome técnico não, né? Então esse arranjo, né? Essa rede, né? Que isso aqui é uma rede, né? Com meio físico RS485, passa nesse conversor que ele converte RS485 para Ethernet. Então, joga para Ethernet aqui, ó, e vem para o PLC. Então, o PLC está lendo todos esses através desse conversor aqui. Ponto relevante disso é que é bacana, né? Você acaba trazendo para um meio físico aqui mais fácil de você configurar, né? Ao mesmo tempo que você tem uma dificuldade aqui, que é, se esse troço quebrar aqui, você perde comunicação com todos esses equipamentos de uma vez só. E se você tivesse aqui uma conexão, tudo já TCP, né? Ethernet TCP, ou Modbus TCP, você já poderia vir aqui, ó, com RJ45, plugando em cada um deles, e você ia acessar aqui dentro. Se perdesse um, o outro ficaria vivo sem problema nenhum, tá? Não sei se ficou claro para vocês, é que aqui fica um ponto de fragilidade da sua rede. Se isso aqui tiver uma grande, vamos dizer assim, se for um equipamento de alta disponibilidade, o que eu aconselho aqui vocês a fazer é o seguinte, não colocar nesse arranjo assim, tá certo? O que é alta disponibilidade, Carlos? Alta disponibilidade seria o seguinte, seria você ter um equipamento desse aqui, que se você perder a comunicação com ele, você pode ter um prejuízo grande, você pode ter uma falha grande. Então, eu não aconselharia fazer esse tipo de arranjo aqui, colocando tudo num Adam para vir para cá, né?
Então, seria um ponta a ponta aqui direto, um switch aqui gerenciando essa rede, né? Então, assim, obviamente que se for o controle, a gente não vai tender a usar Modbus, né? A gente vai usar aí um DeviceNet, ou um Profinet, um Ethercat, sei lá, um outro protocolo de uma rede determinística, né? Uma rede de alta velocidade, de alta performance, tá? Vamos lá, vamos prosseguir. Bom, como funciona aí o Modbus? O Modbus, ele funciona basicamente, né, principalmente no modo TCP, com um mestre, né, e vários escravos, né, um ou vários escravos, né, e basicamente o mestre é quem faz o pedido, né, é lá, requisição, né, então ele faz um pedido, né? Quando ele faz, o mestre tem um endereço, né? Ele faz o pedido com um endereço, uma função, você vai entender já já o que é uma função, um dado e ele checa se tem erro. Então ele faz uma requisição, aí o escravo pega aquela requisição que o mestre perguntou, preenche ela e envia como resposta, né? Aqui você vai ter uma checagem de erro, que é um bytezinho lá que é separado só para verificar se essa comunicação permanece ativa, tá certo? Para você garantir, né? Se você for olhar em redes de computadores, sempre segue essa linha, tá certo? A linha de que você... Deixa eu tentar abrir aqui outra câmera. Então, o que é que acontece? Ele faz isso aqui, né? Então, ele faz a requisição, aí o escravo, que poderia ser vários escravos aqui, tá certo, gente? E todos vão respondendo. E assim, à medida, se você for estudar um pouquinho de redes, de computadores, você vai ver que o processo de comunicação tem sempre uma checagem, em alguns processos tem umas certificações, né? Tem umas assinaturas que falam, ó, eu mandei um pacote para você, você recebeu o pacote? Recebi, carimbo que recebi, devolvo. Aí, eu que fui o remetente, eu vejo, ó, chegou, então manda o outro pacote. E a gente vai fazendo essa checagem. Tudo isso para tentar evitar o quê? Perda de pacotes, para evitar falhas na comunicação e um determinado dado não chegar lá do outro lado, tá certo? Então, ele tem sempre essa checagem. Então, essa última linha aqui, ó, ele fala exatamente sobre isso aí, sobre essa checagem, né, do erro. Ou seja, eu mandei o pacote chegou? Chegou. Beleza, então tá carimbado que alguém assinou aí que recebeu? Tá aí, então beleza, então vai o próximo pacote. Então eles ficam o tempo todo assim fazendo essa checagem, porque essa comunicação precisa estar íntegra o tempo todo, tem que estar funcionando, né? Porque ela trafega aí informações relevantes para o processo. Ainda que nessa relevância a gente não esteja falando aí, talvez, de sinais de controle, tá certo? Ainda que a gente não esteja falando de sinais de controle, mas ela com certeza trafega informações relevantes. Bom, daí qualquer coisa coloca aí nos comentários, viu, gente? Se não ficou claro como é que é essa comunicação aqui. Nós vamos agora detalhar já já como é que funciona a estrutura, né? Vocês vão ver que tem três tipos de comunicação Modbus, e nós já falamos sobre uma que é o Modbus TCP, depois nós vamos aprofundar um pouco mais nela, e nessa aula a gente vai detalhar um pouquinho mais o Modbus RTU, tá certo? Que é muito utilizado. Bom, aqui fica só essa observação, né? Ao utilizar o meio físico Ethernet, o protocolo Modbus opera com um mecanismo de controle de acesso CSMA-CD, que é o próprio da rede Ethernet, com mensagens no modelo cliente-servidor. Aquela ideia que eu falei, um mestre e um escravo, né? Então, cliente e servidor. O cliente solicita, o servidor vai lá e entrega. E dentro de uma estrutura de um varal desse aí, né? A gente pode ter, ou de um Modbus no caso, né? TCP/IP, né? Usando o protocolo Ethernet, que é isso aqui, a gente pode ter N dispositivos, tá certo? Então, essa comunicação funciona sempre nesse nicho. Como o Modbus saiu lá do meio físico a CS2 e saiu do RTU para o meio físico Ethernet ou TCP/IP,
Aí o que é que acontece? Ele usa aí um mecanismo de controle aí que é próprio do Ethernet, né? Então, que é justamente essa parte que eu estava explicando a vocês. Então ele usa ali um, uma forma de comunicação que é próprio do meio físico Ethernet, tá? Tô meio enrolado hoje, não tô? Bom, aos modos de transmissão aqui, gente. É que eu tô cansado, viu? Olha só, o modo de transmissão é o RTU, o ASC2 e o TCP. Então a gente falou um pouquinho aqui sobre o TCP. Nós vamos fazer vídeos aí para trinchar melhor o TCP, tá certo? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o RTU, tá? Tá certo? Vamos lá. Bom, o no Modbus RTU, ele tem essa estrutura aí que vocês estão vendo na tela, né? É a estrutura que tem um byte separado, tá? Para o endereço do escravo. Lembra do endereço que eu falei para vocês? Você tem um varalzinho lá, e nesse varal você tem aí... você tem vários... nesse varal, cada equipamento, né? Que é um varal feito por vários equipamentos, cada equipamento tem o seu próprio endereço, tá certo? Então, seja, se você tem um equipamento que é o endereço 1, que é um escravo, né? O escravo 1, aí se você tem um outro equipamento, esse equipamento no mínimo tem que ser o 2, ou um outro número diferente desse. Então você não pode ter endereços iguais para não ter choques de endereço. Mais ou menos como acontece também, pessoal, no protocolo Ethernet, né? Quando você faz o endereço IP lá, você não pode ter IP repetido, né? Se você tiver com o seu computador ligado lá e ele estiver em rede e alguém simplesmente botar um outro IP repetido lá na rede, ele logo, você pode ver que o Windows já avisa logo, ó, tem IP duplicado na rede aí. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então ele já diz que tem alguém aí duplicado, certo? Então o código da função, nós vamos falar um pouquinho sobre esse código da função, que é qual é o tipo, né? Qual é o tipo de dado que você quer transportar, né? Então, nós vamos discorrer aqui sobre quais são os tipos de função que tem no Modbus. O endereço registrador, bom, tudo bem, ó, eu tenho um equipamento, né, o primeiro. Ó, você vê que para o primeiro ele reservou um byte, para o código da função ele reservou outro byte, para o endereço do registrador ele reservou 2 bytes. Então vamos lá. Vamos pensar aqui rapidamente, depois nós vamos ver isso mais detalhado. Eu tenho o endereço, o equipamento lá, o inversor de frequência, o código da função, qual o tipo de dado que eu quero ler desse equipamento, né? O inversor de frequência. Qual o endereço que eu quero ler desse equipamento, o inversor de frequência. Ou seja, eu digo qual é o equipamento, através do endereço, eu digo qual é o tipo do dado, e eu digo qual é o endereço, aonde ele vai buscar. Aí depois eu tenho esse último aqui, que é o dado, é o valor que ele está trazendo. E aqui eu tenho o quê? A rechecagem, que é a checagem se essa troca de informação aconteceu de forma tranquila. Então vamos prosseguir aqui. Bom, começando pelo primeiro, como eu disse a vocês, esse aqui é o endereço do escravo, né? O endereço do escravo, ele pode ser de 1 a 247, né? Então, 248, né? Se você for contar 1, né? Vai até 248, 247, na verdade mesmo. Então, são 247 equipamentos que você pode colocar numa rede, tá certo? Usando aí o Modbus RTU, né? Que geralmente a gente usa num protocolo aí no meio físico RS485, tá certo? É no varalzinho da gente, né? Estamos falando do varal, tá certo? Bom, então é aqui onde você delibera o endereço. Ah, Carlos, eu posso colocar endereço 1, depois o 3, você só não pode repetir. Mas a boa prática diz, coloca 1, 2, coloca na sequência que fica algo mais fácil, tá? Bom, então um exemplo aqui, ó, nós estamos configurando, um exemplo de configuração. Vamos botar aqui que o nosso equipamento que nós estamos configurando, o endereço dele é o 1. Né? Então, se eu coloco ele como endereço 1, nenhum outro equipamento vai poder ter o mesmo endereço mais, tá certo? E vocês que estão vendo isso aqui pela primeira vez, não se aperreiem,
que a gente vai fazer uma aplicação prática para tentar melhorar isso aí para vocês, tá certo? Então vamos lá. Código da função, olha lá. Eu tenho no protocolo Modbus, isso aqui, gente, é tirado da documentação do Modbus, tá? Então, se vocês forem na internet aí, vocês vão ver que a Modbus tem um documento que explica como funciona o Modbus, tá certo? Então, vocês se debruçam nele e vocês vão achar lá o que vocês querem. Então, bom, nesse segundo campo, se eu colocar código da função 1, então vou ter leitura das saídas digitais, então você leitura de saídas digitais, leitura de entradas digitais, leitura de registradores de saída analógico, leitura de registradores de entrada analógica, escrita de uma única saída digital, né? Então essa aqui saída digital são os coils, né? Bobinas, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aí. Escrita de um único registrador de saída analógico, escritas de mais de uma saída digital, aqui quando você quer escrever, sei lá, várias saídas ao mesmo tempo, né? Escrita de mais de um registrador de sinais de saída analógico. Então, se você quer escrever em grupo, tá certo? Se você quer escrever em grupo, então você pode usar o 16. O 16 e o que mais? Registrador único mais aqui. 15 ou 16, né? Para grupo, né? Então, quando é único, você pode ter aqui, ó, único, né? Ó, analógica e saída. Então, você vai achar qual é o código que mais se adequa ao que você quer que seja ali de saída ou de entrada. Ou seja, para você escrever no protocolo, ou seja, para você ler no protocolo. Vai guardando essas informações que quando a gente for fazer o exemplo prático, você vai entender isso melhor, tá certo? Isso aqui é só uma introdução. Bom, então nós vamos escolher o 5. Quem seria o 5 aqui, ó? Escrita de uma única saída digital, né? Bom, ó, gente, quando você tiver dúvidas sobre esses códigos aqui, você pode vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Ó, aqui você pode abrir, dar um clique aqui, está, www.samplymodbus.ca. Você vai abrir esse site aqui, ó, canadense, né? Ó. Então, ó, você vai ver o que é, ó, read coil. 1 é o quê? O que é o 5? Ó, o 5, ó, force single coil, né? Ó. Ou seja, você está forçando uma bobina simples, né? Então aqui ele explica um pouquinho aqui a explicação desse protocolo, tá? Vou botar aqui a apresentação. Então deixei aqui. Qualquer coisa vocês pausam aí e entram nesse site aqui que vocês vão ver. Você não precisa botar o FC01, bota só até aqui, né? Que ele vai abrir o geral e você acha isso aqui. Bom, vamos lá. Aqui fica o endereço do registrador, né? No caso, o registrador Modbus, né? Aqui foi a função, aqui é o registrador. Aqui é o endereço. Ó, vamos lá. Eu tenho um inversor de frequência e eu tenho um PLC. O PLC vai ler do inversor de frequência. O endereço daquele inversor de frequência, o endereço escravo, que é esse aqui, é o 1. Então o PLC diz, vá no equipamento 1, né? E leia esse dado que vem aqui na função nesse endereço. Então aponta para esse endereço. Carlos, como é que você vai saber o endereço lá no equipamento? No manual do equipamento já vem todos os endereços lá. Por exemplo, você pegar o inversor de frequência, o medidor de energia, ele já vem com todos os endereços lá pré-definidos, tá certo? Então não tem por que você... Nós vamos analisar aqui uma documentação e vocês vão ver como é que é isso na prática, tá certo? Analisando aqui, falar, então quando eu quiser... Aí eu vou botar alguns exemplos. Vamos configurar isso aqui para ver como é que seria. Endereço tal, código tal, e endereço registrador esse, tá certo? Então, é isso. Isso aqui é o endereço Modbus que você vai estar apontando para ele. Bom, no caso aqui, a gente escolheu aqui nessa nossa configuração, né? O escravo 1, o código 5 e o endereço registrador 10, ou seja,
o PLC, vamos falar que seja do PLC para um inversor de frequência. O PLC vai escrever no endereço 10 e vai mandar para o escravo nessa função. Bom, quando chegar lá, o inversor vai receber e vai executar aquilo, porque vai chegar no endereço que o inversor já sabe o que é, tá certo? Vamos lá. Pronto, o último. Aqui é onde fica o dado transportado, né? Então, vamos lá. Se eu estou mandando lá para o inversor de frequência um bit, então eu escrevo aqui 1 ou 0 e mando para lá, tá certo? Então, aqui é onde vai de fato o valor que está sendo transportado, ok? Então, valor da variável, né? E por último, esse é o Cyclic Redundancy Check, né? Ou verificação de redundância. É a parte mais complexa de todo o Modbus, RTU, né? Ele é o código gerado a partir da mensagem enviada que serve para verificar erros. Então, é aqui onde... É porque é o seguinte, imagina que a gente usa um protocolo, né? No caso aqui é o Modbus, e na utilização desse protocolo, a gente... Lembra que eu já falei várias vezes para vocês que protocolo, na verdade, é como se fosse uma linguagem, em que os dois devem falar o mesmo idioma. Mas imagina que eu estou falando aqui, ó, eu estou falando para a câmera aqui, olhando para vocês aí, e pode ser que ninguém esteja assistindo esse vídeo. Como é que eu vou ter esse feedback? Né? Num vídeo que eu estou gravando e postando, tudo bem. Mas imagine se isso aqui fosse uma chamada de vídeo. E eu estou falando e você não está me respondendo. Você não... Aí eu começo a falar e depois eu paro e falo, pô, será que a mensagem chegou lá do outro lado? Né? Será que ele ouviu o que eu falei? Então eu preciso dessa resposta sua para mim, para eu continuar falando. Senão eu vou parar e vou dizer, ih, rapaz, acho que a comunicação caiu, não está funcionando. Então, basicamente, esses dois últimos bytes, ele fica verificando isso. Por quê? Porque ele fica mantendo a integridade dessa e a conectividade dessa comunicação entre os dois equipamentos, né? É preciso que um fale e o outro ouça, mas o outro tem que dizer, olha, eu ouvi, então continue falando. Então, é isso que ele fica checando. À medida que essa troca de informação, ela perde como é que eu posso dizer, essa regra de comunicação, né? Porque, veja bem, não basta a gente... agora na pandemia, vou voltar para um exemplo aqui do nosso dia a dia. Agora na pandemia a gente começou a fazer muita reunião online, né? E perceba, reunião online é diferente de uma reunião presencial. Porque na reunião presencial a gente intervém na hora, a gente fala ali e tal. E imagina numa reunião online com 20 pessoas, se todo mundo quiser falar ao mesmo tempo. Né? Então fica complicado, então não há organização nessa comunicação. A gente teve que aprender, né, por conta da pandemia, teve que aprender rápido a como se comunicar dentro dessa, deixa eu dizer a palavra certa aqui, dentro dessa dificuldade que a gente tinha de se comunicar. Né? A gente precisou aprender rápido. Então a gente criou assim, ó, eu falo, opa, chegou a hora de falar, hoje agora você tem software que você clica lá, é a mãozinha pedindo permissão para falar, aí o moderador vai lá e deixa a gente falar. Então, voltando aqui para a nossa comunicação, essa comunicação entre dois equipamentos, ela obedece a regras. Então não é só o idioma que eles falam, mas existem regras para eles falarem, porque senão cria aí um fluxo muito grande na rede e vai ter um congestionamento. Né? Ou seja, você vai ter uma desordem ali na comunicação. Então, imagina aí, ó, eu falo, você disse que ouviu, você me dá um ok, ó, tô ouvindo, beleza. E assim a gente vai trocando essas informações e aí a comunicação vai estabelecida. À medida que você não me diz que está ouvindo, eu paro e aí começa a ter problema e eu preciso sinalizar que essa comunicação já não está mais fluindo corretamente, tá certo? Tentei fazer um paralelo aí para facilitar a vida de vocês no entendimento, mas basicamente é isso aí, tá certo? Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui, tá certo? Então, gente, ó, nós vamos ficar por aqui nesse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido aí, né? Eu tentei ser o mais simples possível falando. Depois nós vamos falar sobre o Modbus ASCII, né?
Eu vou tentar fazer também uma apresentaçãozinha para ele, mas eu quero entrar logo na parte prática, para a gente ver o troço funcionando e de fato a coisa elucidar. Tem muita teoria que muitas vezes ela fica mal compreendida porque falta a prática ali. Mas à medida também que você vê a prática e você olha para a teoria, aí você fica com um conhecimento bem pomposo, tá certo? E para você não vai restar dúvida de como as coisas de fato funcionam. Olha, gente, eu aprendi a trabalhar com a rede Modbus sem ter essa ajuda aqui que vocês estão tendo, que por mais simples que pareça, ela serve como introdução para a gente conhecer os equipamentos, conhecer como trabalhar com elas, tá certo? Então fica aqui na nossa série aqui de vídeos sobre Modbus, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar bastante. Gente, fica com Deus, até o nosso próximo vídeo e bora lá.